O final de The Boys foi ruim, exatamente como vocês devem saber, acho que vocês já viram, né? Quinta temporada, o último episódio foi bem ruim, assim. Foi meio corrido, muito corrido. Os primeiros episódios, assim, foi a redenção do Trem-Bala, que foi a única coisa boa, assim, dessa temporada. E após disso, meteram cheio de episódios, assim, fillers, enchendo de linguiça, assim, e, tipo, episódios, assim, bem nada a ver. Trouxeram o Soldier Boy lá, o Gold da terceira temporada pra essa temporada no final, pra fazer fanservice com outro cara lá, o carinha que fez lá do Sobrenatural, o Jared Padalecki, fizeram ele, né, como o Senhor Maratona, né, e mataram ele num episódio só. Acho que trouxeram o cara só pra isso, só pra interagir com esse cara. Porque no final do episódio, o Soldier Boy, né, ele foi trancado pelo Capitão Pátria lá, ele literalmente, o cara liberou ele, pra no final trancar ele de volta. Aquela porra lá de quadrado, como que fala o nome? Acho que criogênico, acho que ele trancou lá, o cara ficou preso de volta lá naquela cama lá, cama, cama criogênica, né? Aí, né, após toda a temporada, né, enrolar muito, no final do episódio, começa com a morte do francês, né, pra quem não viu, né, a morte do francês ocorre antes desse episódio. Aí no enterro dele o cara faz uma piadinha, né, o francês fala que ele viu o cu de todo mundo aí, ele viu o cu de você. Fazendo essas piadas de merda de quinta série, né? Porque se fosse pra ver piada, eu voltava na escola, assim, aquele inferno. Depois do enterro, o Bruto e o grupo dele lá vai pra Caça Branca, né? Dos Estados Unidos, né? Eles lá, porque eles meio que a série é lá, né? Basicamente. E o cara lá invadem o, e matam como que fala? O Leitinho de Mãe mata aquele cara lá, o pai, o padre, sei lá qual é o nome do cara, o pai, sei lá. Com aquelas bolas, esqueci o nome. Sei lá que porra era aquela. Acho que é alguma coisa de sexual, sei lá. Não vou falar que não. E depois disso o Bruto, a Químico e o Ryan vai atrás do Capitão Pátria, né? Pra dar um fim nele. Antes de. Porque o cara tava fazendo um negócio de ascensão dele como Deus, Capitão Pátria. Químico tem os poderes do Soldier Boy, porque antes disso a Mana Sabe fez um experimento com ela e ela ganhou lá os poderes pra tirar os poderes de. Assim. Do negócio dela. Aí foram, o Bruto e o Ryan, né, o cara lá, pegaram o Capitão Pátria porque ele tentava fugir, né, e ele tentava escapar. Parece que depois que ele tomou esse tipo de injeção, aquele lá composto, parece que ficou mais fraco o Capitão Pátria. Pensei que ele ia matar todo mundo, mas o cara foi pego, né, aí a Química utilizou o poder nele, aí simplesmente o cara foi pego assim, o cara ficou sem poderes, o Bruto humilhou ele no final, né, pô. Não, humilhou assim, porque o cara literalmente matou o cara, o Capitão Pátria se humilhou assim pro Bruto, falando que ia fazer qualquer coisa pra viver. Mano, que porra foi aquela? Meio que eu não entendi, foi meio bizarro assim, a cena e o Bruto mata o Capitão Pátria, assim, na frente de todo mundo, porque tinha matado ela gravando. Após o cachorro dele ter morrido, o cara quis matar lá os outros restantes dos supers, né, pô. Aí o Rio tentou impedir ele, blá blá blá, no final Bruto morreu por Rio, né, porque Bruto viu a imagem do irmão dele nele. Aí ele morreu, né, com um tiro lá. Foi meio corrido, meio que eu não entendi, foi muito corrido mesmo, sério mesmo. O Legião de Mãe, vamos falar sobre ele agora. Ele, né, após várias temporadas sem filha, sem esposa, no final meio que se casa com ela, meio que se volta, né, meio que ficam juntos, né, meio que voltam. Porque o Bruto não existe mais, né, bem, assim, bem conveniente, assim. E Kimiko foi lá pra França, né, lá em Paris, foi lá comer o pão francês deles. O Ryan ficou por aí, sei lá, foi pra onde, teve uma vida normal. A Manassabi também foi pra, sei lá pra PQP, foi embora após ela perder os poderes também. E a Luz Estrela e o Rio tiveram uma filha, isso, o cara embuchou ela, não, eles vão ter uma filha, que o nome dela vai ser Robin, assim, um nome bem peculiar, assim, pra um nome, assim, porque aqui a Robin foi a ex-namorada dele, né, pô. E no final acontece que aquele cara lá, o chefão da VOT, né, pô, o cara tenta de novo fazer outros, né, outros iguais, Capitão Pátria talvez piores, tenta assumir a empresa de novo e assume, né, pô. Ele meio que assume, já que a empresa ainda continua viva. Ela, ela e o nada seria a mesma coisa, porque
a história dela, o personagem dela, a história dela na série lá, não agregou em nada, literalmente, porque ela ficou, a quarta temporada ela apareceu, tá, a quinta temporada ela morre. Se você tirar ela, tipo, se você tirar a personagem da série, não vai mudar nada na história, porque não vai mudar nada. Porque, não sei, também porque os roteiristas, sei lá, meio que cagaram, né? Assim, foda-se, vamos colocar esse personagem aqui só pra aumentar, assim, só pra aumentar só pra aumentar os personagens sempre, porque tem muito personagem aqui que é meio assim, meio vago, sem história. Como o Black Noir segundo, né? O 2 lá, o segundo Black Noir, morreu pelo profundo, assim. Foda-se, assim. O cara sabia voar e morreu pela faquinha dele mesmo. Tipo, o cara enforcou, o profundo enforcou o Black Noir, pega a faca dele e matou ele. Mano, era só o cara ter voado pra cima. O cara sabia voar, viado. Vai se fuder, mano. O cara morreu assim. É isso, pô. O cara sabia voar, simplesmente podia ter voado junto com o profundo, né? Já que ele tava esmagando aqui, pô. E, mano, se for pra ter essa morte bosta do Black Noir, era mais fácil ter deixado a morte lá do primeiro Black Noir na terceira temporada. Era pra deixar da morte lá e não ter trazido de volta o personagem, assim, pra morrer feito um bosta. E o Profundo, né, como a gente tá falando sobre ele agora, e Profundo teve umas mortes mais merecidas, assim, porque ele morreu pelos peixes, né, após que ele lá, que fez aquela merda lá com os peixes, que ele matou mais de 1 bilhão, não sei lá, de peixes. O cara foi perseguido pelos peixes após lutar com a Lúcia Estrela, ele foi perseguido literalmente. Ele não. Eu pensei que o cara sabia nadar, literalmente na água, sabia sair voando, mas não, o cara ficou lá tentando nadar, tentando sair. Os peixes lá, o polvo, matou ele lá no final. Bom, é isso, alguns personagens assim tiveram esses finais bem corridos assim. Os episódios assim do meio realmente não lembro porque teve alguns episódios que eu não curtia, não lembro agora. Porque aqui da temporada não teve assim, sensação de final temporada assim, tipo de essa temporada vai ser final assim. Parece que acabaram rápido a temporada, os roteiristas assim fizeram a temporada assim bem meio meh, diferente das outras temporadas assim, pô. Eles basicamente vão fazer outra agora, outra história lá, Bot Rising, que vai contar a história dos Supers nos anos 50 lá. Que vai, o Proto acho que vai ser o Soldier Boy lá, com o grupo dele lá, acho que bom. Vão contar a história deles, como que eles surgiram, né, pô. Como que eles, assim, como foram os primeiros anos deles, né? Bom, e é isso, pô. Os caras criticavam tanto, tipo, tudo, né? Sobre a sátira de Super, sobre tudo, política, ou sei lá. Criticavam tanto sobre pessoas, diversos tipos de pessoas que criticavam, que no final a série se tornou isso, pô. Criaram outra série após essa série, né? Do. Porque antes dessa série da Bot Rise, eles meio que criaram já outra, né? A GV, que ninguém se importa, né? Porque realmente eu vi alguns episódios da primeira temporada, só que eu não curti tanto e eu quitei assim. E os personagens lá da primeira temporada do Gen né? Porque a segunda temporada eu não vi. Meio que aparece lá no finalzinho do The Boys, né? E pra que eles apareceram? Porra, né, a mina lá, a Mary, acho que era Mary, Marie, sei lá, que a mina que controlava o sangue. Sei lá qual é o nome dela, foda-se se eu falei errado aqui. E controlava o sangue, diziam que ela ia ser. Que ela ia derrotar esse Capitão Pátria no final. Trouxeram os personagens de volta pra resgatar os civis lá. E foda-se. É isso, povo. Genvi é a mesma coisa que nada. Se a série não existia assim, os personagens lá, pô, é o quê? É o quê? É um lixo, pô. É isso, pô. Os caras trazeram os personagens pra isso, pô. Watch Rise, eu não vou assistir essa porra aí. Mas talvez seja bem ruim assim, porque fizeram a cagada, né? Com essa temporada do The Boys final, né? Pra lançarem outra série, né? Bom, espero que seja ruim assim, eu nem vou ver essa bosta aí, pô. Maior perda de tempo, assim, como outras séries que acabaram ruins, assim, tipo, começaram boas e decaíram, assim, ao longo dos anos. E o The Boys faz parte disso, porque meio que seguiu esse rumo, né, pô, o diretor, assim, o roteirista, assim, meio que, sei lá, que eles tiveram na cabeça, assim, eu acho que eles meio que cagaram, assim, eles estavam com muita preguiça, ou simplesmente não queriam mais fazer, tipo, série, né, eles só queriam pensar no dinheiro, né? Bora terminar essa história rápido porque eu não tenho mais ideias, não sei como desenvolver esses personagens. Literalmente, bora criar outra série, né? Pra farmar mais dinheiro, né? Pô, pra ter mais, assim, mais lucro, assim. Porque os caras fizeram essa temporada pra quê, velho? Era mais fácil ter deixado a temporada final lá pra terceira ou quarta mesmo.